Nós vamos orar nesse instante, iniciando o culto, e vamos prestar ao nosso Deus, agradecemos a Deus pela sua presença, agradecemos a presença dos irmãos, vieram aqui não para fazer algum favor, mas vieram movidos pelo amor de Cristo, porque somos servos, né? Então nós agradecemos a Deus por Ele nos dar a vida e as condições de servi-lo e de adorá-lo. Vamos convidar o irmão Saulo aqui à frente, ao microfone, para nos levar a Deus com uma palavra de oração. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, agradecido, ó Pai, por este momento, ó Pai. Nós estamos, ó Pai, no seu santuário, ó Pai, para cultuar um culto a Ti, ó Pai. Amém. Só Tu és digno, ó Pai, desse culto, ó Pai. Também te peço para os irmãos que estão aqui, que possa, ó Pai, vir com o intuito, ó Pai, de Te servir, de Te glorificar o Teu nome, ó Pai. Amém. Apareceu a Tua palavra para ser pregada, que possa alcançar os corações, ó Pai, aqueles corações aflitos, necessitados de uma palavra, ó Pai, que eles venham aqueles que não têm certeza, ó Pai, Amém. da Sua salvação, que possa aceitá-lo como Salvador, ó Pai. Amém. Abençoa o nosso país, as famílias espalhadas por este mundo, ó Pai. Amém. Sua palavra pregada por esse dia, te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. 2 louvores, o primeiro vamos adorar a Deus, em seguida 386, Cristo meu deleite.
Irmãos, nós vamos agora ler a palavra de Deus em dois textos. Como hoje é um culto, nós chamamos cívico, mas o correto mesmo é um culto em comemoração à semana, ao encerramento da Semana da Pátria, né? Nós vamos então ler 1 Timóteo 1, 18 a 20, depois 2, 1 a 7, Hebreus 11, de 13 a 16. Então as leituras estão ali sequencialmente no Data Show, na tela, e nós vamos então participar deste momento. Vamos convidar, vamos fazer essa leitura a uma só voz, todos juntos, tá bom? Este é o dever de quem te encarrego, ó filho de Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porquanto o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Amém? Vamos orar, irmão Maciel vai vir aqui à frente. 2 motivos de oração. Irmão Maciel vai orar pela pátria, pelo país, e também orar pelos irmãos que estão enfermos. A Patrícia, acho que foi para o hospital, problema de respiratório, e a irmã Sônia também, acho que com o mesmo problema. E outros irmãos que se encontram enfermos, vamos lembrar deles nesta oração que o irmão Maciel vai apresentar a Deus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós queremos te pedir especial, Pai, aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, que o Senhor, os médicos dos médicos, Amém, Senhor. vai encontrar essa pessoa, se for da Tua vontade, Senhor Deus, e cure essa pessoa, Senhor Deus. Amém, Para que Senhor. ela possa, sim, Deus, fazer a Tua vontade e fazer o Teu plano de salvação, Senhor Deus, aqui nessa terra. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós pedimos também por esse país, ó Pai, em qual nós vivemos,
para este mundo, ó Pai, e aqui que estamos, ó Pai, de passagem. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, Pai, nos possa, Senhor Deus, nos dar força, ânimo, ó Pai, para assim aguentar as tentações do inimigo, as tentações deste mundo. Ó Deus. Ó Senhor Deus, que nós possamos, como um bom soldado, ó Pai, fazer a tua vontade, Amém, pregando o teu evangelho àquelas pessoas que necessitam, Pai. Amém, Senhor. Ó Senhor Deus, tenha piedade, ó Pai. Tenha piedade deste mundo, tenha piedade, ó Pai. Nós sabemos que o rei deste mundo é o inimigo, mas nós sabemos que, ó Pai, nós temos fé em Ti, Senhor Deus, e nada, ó Pai, tudo, ó Pai, do Ti, Senhor Deus, Tu pode fazer, Senhor Deus. Confiando em Ti, Senhor Deus. Amém. Ó Senhor Deus, cuide dessa igreja, Senhor Deus, a cada irmão, fortifica, traz, ó Pai, ânimo, ó Pai, a essa igreja. Amém. Abençoa a cada irmão, Senhor Deus, que está à frente dessa igreja. Ó Senhor Deus, traz, Senhor Deus, livramento, traz, Senhor Deus, a sabedoria a essas pessoas, para que assim Deus possa estar dando, ó Pai, sequência ao teu plano, ó Pai, de salvação. Amém, Senhor. Nós te pedimos para essa noite, ó Pai, que nós possamos sair daqui melhor do que dentro. Amém, Que Senhor. nós possamos sair daqui confortados, ó Pai, espiritualmente. Amém, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, realmente entrar em nossos corações, ó Pai, separando o osso, medula, o que for, Senhor Deus, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, fortificados, Senhor Deus, em teu nome. Amém, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar para dedicação, dízimos e ofertas, momento de dedicação, o hino 574, Pátria Brasileira. Faltou aqui um I na hora de redigir, mas lá está correto, Pátria Brasileira. Queremos dizer aos irmãos que agora, oficialmente, os irmãos Agenor e Reginaldo são, respectivamente, primeiro e segundo tesoureiro, já foram confirmados no banco, toda a papelada, toda a documentação já foi aprovada, e agora, graças a Deus, irmãos, quando necessitarem procurar o tesoureiro, primeiro tesoureiro, o irmão Agenor, segundo tesoureiro, nosso irmão José Reginaldo. Podem sentar.
Pedro, vai, não vai? Não. Não, mas depois. Eu quero louvar a Deus com o último hino do nosso cantor cristão, a única esperança. Nacione, poesia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Salve a nossa pátria, né? Deus tenha misericórdia de nós. O título da poesia é O Brasil para Cristo, de Mário Barreto França. Levanta o teu olhar, ó mocidade quente, até onde puder chegar o teu sonho ardente, e ver todo o esplendor de nossa pátria amada, toda a grandeza, toda a fortuna ignorada. Que seria no mundo máximo luzeiro se a soubesse explorar o povo brasileiro? Porém, tu, mocidade, aceita o sacrifício de, com a Bíblia na mão, ir combater o vício, a miséria, a indolência e o pecado infecundo, dos que vivem sem fé, chorando pelo mundo. Desfrauda o pavilhão do Evangelho de Cristo e acorda esse país para a crença.
porque isso é um problema moral de maior relevância, para salvar a velhice e restaurar a infância, ou para entusiasmar a pobre humanidade nas lutas pelo bem, no amor pela verdade. A crença é que desperta o gosto pelo estudo, o amor pelo trabalho empreendedor, por tudo, que representa em si o progresso de um povo, anuncia, portanto, esse amor sempre novo. Que Cristo nos legou e no qual te iluminas, sorvendo a inspiração nas páginas divinas. Em ti é que o Brasil descansa o seu futuro. E que farás então para ver o seguro? Na base do progresso e a vanguarda do mundo, cristamente feliz, sabiamente fecundo, olha na solidão cruel do extremo norte, inculto sendo rico, estéril sendo forte. Contempla no Nordeste, entre as secas tremendas, ali, nesses sertões da crendice e das lendas, de anônimos heróis ou míseros estragos, é que a pátria suporta os maiores arrancos. É o Brasil de Goiás, de Minas, Mato Grosso, do Amazonas, Pará, desse eterno colosso que dorme o sonho vão da força adormecida e anseia despertar para o esplendor da vida. É o Brasil infeliz das tribos decadentes, expostas à cruel exploração das gentes, donos de tanta coisa sem direito a nada, no império colossal da mata torturada. É o Brasil de São Paulo, aqui dos cafezais, Brasil do industrial, do garimpeiro audaz, Brasil do extremo sul, dos pampas verdejantes, que cobertos de bois vão se perder distantes. É o Brasil do campônio e do honesto operário, do que arrasta na vida o trágico fadário, de ver o seu labor tão mal recompensado, mas sempre esperançoso e sempre conformado. Brasil comercial ou Brasil idealista? Há tudo, mocidade, alonga a tua vista, e desfralda com fé a bandeira da paz, e prega a salvação, e não te cales mais. Levanta o teu olhar, ó mocidade crente, até onde puder chegar o teu sonho ardente, e a crença proclamar sobre esse céu de anil, conquista para Cristo o povo do Brasil. Amém. Amém. Analisa com a palavra. Boa noite, irmãos. Semana da Pátria, né? Semana do Pastor Joel também, né? Deus possa estar abençoando. A irmã Cione me deu a ideia de ler a poesia que ele fez, né? E muito bonita, viu, pastor? Então eu vou ler, tá? Porque eu não sei se todos os irmãos leram no grupo da igreja, mas eu quero. É um resumo da minha história, né? Auto-homenagem. Dia 9 de setembro, no norte de Minas Gerais, eu nasci. Aprove a Deus ter usado os meus pais. Criada em um ambiente de muita idolatria, meus pais eram devotos e fãs de Virgem Maria. Meus pais, então, planejaram ter um filho sacerdote. Era o sonho que eles tinham, antes de chegar à morte. Quando cheguei aos 10 anos, um milagre aconteceu. Deus usou uma vizinha e minha mãe se converteu. Em seguida, o meu pai. Logo após, toda a família. Que poder é o Evangelho, que dá vida, luz que brilha. Deus mudou os nossos planos, um motivo de louvor. Não queria ser sacerdote, eu dizia, vou ser pastor. Trabalhamos no Amazonas, fomos lá missionários. Deus nos deu essa visão, mais do que visionários. Por motivo de saúde da família, retornamos do Amazonas para a cidade. Outra obra iniciamos. Trabalhamos na Bahia, também Rio Grande do Norte. Fomos para Minas Gerais, povo hospitaleiro e forte. Atualmente em Palminha, na PIB, que é uma família, uma igreja bibliocêntrica que nunca sai dessa trilha. A
Agradeço ao meu Deus pelo meu aniversário. Sou um homem virtuoso, não diria o contrário. Minha gratidão também pela esposa e pelas filhas, pelos genros e pelo neto. Pela igreja são minhas filhas. Aos 75 anos, acho que ele errou aqui, hein? Acho que é 55, né, pastor? Sinto as forças renovadas, pois espero no Senhor que dá força às mãos cansadas. O pastor é realmente um poeta, viu? Que Deus possa estar abençoando sua vida, né? Te dê muitos anos de vida. A nossa igreja é muito grata por ter conosco, uma bênção realmente. Em nome da igreja, agora a gente vai entregar uma pequena herança. Espero que ele goste, né? Vamos ver. Obrigado, Joana. Obrigado. Tá abrir, ó, todo mundo vermelho. Depois eu consigo dizer alguma coisa sobre. Pode largar, porque tá bem amarrado. Quer ajuda? Por favor, eu sou homem, acho que é meio desajeitado para. Ferramenta, viu? É que ele sabe que eu gosto de ferramenta. É um martelete. Gosta de quebrar cimento e o dele quebrou. Quebrar coisa aqui, ó. É um martelete, muito obrigado. Isso aqui é para uso da igreja, para uso. Né? Sempre a gente está precisando, então, mas foi um presente bem-vindo. Que o outro que a igreja deu uns anos atrás, de tanto nós usamos aqui, ele desgastou, né? Está cansado praticamente, ele já não tem a mesma força que tinha antes. Nós trabalhamos na reforma do salão social na época, e o pedreiro que trabalhou lá, ele não tinha. Então, foi muito bem-vindo aqui, porque praticamente é para o uso da obra do Senhor. Amém. Né? Amém. A casa do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Muito bem. Nós agora vamos participar de um vídeo, Cidadão do Céu. Um antigo, mas de uma mensagem, uma letra muito linda. Eu gosto muito desse hino, cantado por um cantor antigo, Adilson Gigante. Adilson Gigante. Então, é um vídeo legendado, ou com a letra do hino e as cores da bandeira. E eu gostaria, então, que ficássemos de pé e nós vamos cantar esse hino agora com o Adilson Gigante, que já deve estar na glória, né? A essa altura, que é muito antigo. Sou cidadão comum, sujeito às
enfermidades vêm nos assolar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar, mas virá o dia por nós esperado, todo vencedor terá o seu troféu. Sou caluniado e muito perseguido, estou no combate, mas não fui vencido, pois agora sou cidadão do céu, cidadão do céu. Fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu. Eu sempre serei, pois já sou remido do sangue vertido de Cristo meu Rei. Muitos me desprezam, tentando com isso tirarem minha fé, mas nada no mundo me abalará. Quando vou caindo, Cristo põe em pé, assim vou marchando sem nada temer, mesmo que a vida seja como um fel. O meu alvo é Cristo, meu Senhor amado, Ele perdoou todos os meus pecados e me transformou em cidadão do céu, cidadão do céu. Agora eu sou, hoje já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu. Eu sempre serei, hoje já sou remido do sangue vertido de Cristo meu Rei. Amém? Pode sentar. Nós vamos ler a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 2, verso 11. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 2, 11. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Muitas nações, naquele dia, se ajuntarão ao Senhor e serão o povo de Deus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. É claro que isso aqui é uma profecia. Nós sabemos que hoje nem Israel, que é o povo bíblico, povo da promessa, hoje Israel é tratado como qualquer outro povo. Vai chegar ainda um tempo em que Deus voltará, como aconteceu no Velho Testamento, voltará a tratar com o povo de Israel. Mas hoje nós estamos na dispensação da graça. Israel
é tratado como qualquer outra nação. A diferença é que há promessas que ainda valem para eles, para o povo judeu. Por exemplo, é uma nação que não vai ser exterminada. Caso haja uma guerra, houvesse uma guerra hoje, nesse momento, nesse contexto, naquela região, Israel seria poupado, porque Deus ainda, no futuro, irá tratar com eles. Mas hoje a salvação é pela graça, independentemente da raça, da etnia, do povo. O Evangelho é para todos, os povos, é para todas as nações. Agora, o tema da mensagem é: se Cristo fosse o Senhor do Brasil, como seria o Brasil? Se Cristo fosse o Senhor desta nação. E é interessante, irmãos, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Tem uma área de 8.511.965 quilômetros quadrados. É muito grande. Se nós reuníssemos, por exemplo, países como Argentina, Colômbia, Peru, Israel, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Suíça, Alemanha Oriental e Ocidental, Cuba, Equador, Espanha, França, Itália, Suécia, Iraque, Hungria e Holanda, todos esses países caberiam, todos eles, em nosso território, e ainda sobraria, sabe quantos mil quilômetros? 2.578 quilômetros. Ainda sobraria. Todas essas nações dentro do Brasil. Segundo o IBGE, no ano 2000, o Brasil chegou à casa dos 190 milhões de habitantes. Hoje já passou dos 200 milhões. E, meus irmãos, o Brasil cresce cada vez mais, numérica, culturalmente falando. O Brasil está em pleno processo de crescimento. Aqui em nosso território, nós temos a maior floresta do planeta, nós temos o maior rio do mundo, nós temos as maiores jazidas de ferro, de ouro e de tantos outros minerais que não existem em outros países. Aqui no Brasil nós não temos cataclismas, terremotos, vulcões, etc. Mas o que se percebe é que o quadro começa a mudar, as coisas começam a se alterar. Agora mesmo, agora recentemente, houve um furacão, né? No sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Então estão chegando esses fenômenos, né? Sobrenaturais, esses fenômenos da natureza estão chegando porque o ecossistema, o clima da Terra está se alterando, está mudando, as geleiras estão derretendo, né? Estão diminuindo de tamanho. Então nós estamos percebendo que o Brasil não será uma exceção, ele não será poupado, a exemplo de outros países que têm sofrido consequências dramáticas por causa desses fenômenos
da natureza. Agora, irmãos, tudo poderia ser diferente se o Brasil tivesse escolhido, no lugar de um ídolo, tivesse escolhido Jesus Cristo para ser o seu padroeiro. Tudo poderia ser diferente. Mas nós vamos então responder esta pergunta, ou comentar essa explicação, se Cristo fosse o Senhor do Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil seria uma nação que obedeceria e temeria a Deus. Muita gente tem um conceito errado em relação ao termo temor. O que é temor? Não estamos aqui tratando de temor, fobia, de temor, medo, de temor, assombro. Estamos falando de temor, reverência. Então, se o Brasil fosse um país que reverenciasse a Deus, as coisas seriam diferentes. Jó capítulo 28, versículo 28, diz que o temor do Senhor é o começo, é o princípio da ciência, da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Provérbios também, capítulo 8, versículo 13, está escrito: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e também aborrecer a boca perversa. Ainda em Provérbios capítulo 10, versículo 27, está escrito: o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ainda em Provérbios capítulo 14, versículo 27, está escrito: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. A gente acompanha diariamente nos telejornais, pelo rádio, outros meios de comunicação. Diariamente pessoas partem para a eternidade, morrem como vítimas, irmãos, de violências, vítimas de violências. Se essas pessoas temessem a Deus, com certeza, irmãos, as suas vidas seriam poupadas, as suas vidas serão preservadas. Diariamente morrem adolescentes, meninos que em plena flor da idade, começando a viver, mas se envolvem, irmãos, em situações perigosas, e estas vidas são ceifadas prematuramente. A Bíblia descreve o comportamento, irmãos, de uma nação ou de um povo que desregrado, que não tem o temor de Deus. E Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 3, de 10 a 18, ele fala, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de cobra está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis, ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria,
não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso não acontece só com meia dúzia, não, irmãos. Não acontece só com uma cidade ou duas, ou com um estado ou outro, mas em todos os lugares, em todos os estados, acontecem diariamente situações de maldade, de violência, porque o temor de Deus está ausente dos corações destas pessoas. Então, em segundo lugar, se Cristo fosse o Senhor do Brasil, o Brasil seria uma nação que falaria a verdade. Mas não é esta a realidade que nós constatamos em nosso país. É exemplo do que aconteceu em Israel e Judá no período crítico de sua história, conforme nós lemos em Oséias 4, versículos 2 e 3, é como se o profeta estivesse referindo-se a este país, ao Brasil. Olha aqui, irmãos, o quadro. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, o Brasil, vamos contextualizar, se lamentará, e qualquer que morar nele desfalecerá. A mentira está presente em todos os segmentos da sociedade, nos lares, nas escolas, no comércio, na política, nos meios jurídicos e religiosos. Tudo porque o diabo, chamado por Cristo de o pai da mentira, é quem induz e conduz os homens e as nações a esse comportamento. O apóstolo chega a dizer em Romanos capítulo 1, versículo 25, que os homens mudaram, olha bem, mudaram, inverteram, mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, no lugar da verdade prevalece a mentira. O apóstolo Paulo denomina, ele chama esse estado de a operação do erro. E quando chegar o governo, quando foi instaurado o governo do anticristo, durante a grande tribulação, vai acontecer exatamente isso, irmãos. Se hoje nós já constatamos essa triste realidade, no contexto, quando o anticristo estiver dominando o mundo, liderando o mundo, o que vai prevalecer é somente a mentira. Por isso que ele é chamado anti, ou seja, contrário, opositor, anticristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo declara: por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Eles vão transformar o erro, a mentira, numa operação, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele é a verdade personificada. Ele disse: eu sou a verdade. E Ele nos exorta dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, não existe outro instrumento para libertar o homem das garras da mentira, a não ser o próprio Cristo. Em terceiro lugar, se Cristo fosse o Senhor do Brasil, o Brasil seria uma nação que amaria e praticaria a justiça. Olha bem, verdade e justiça. Na linguagem jurídica, justiça é o que está de acordo com o direito,
é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu, é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Isso é justiça. Mas eu pergunto, no Brasil há justiça? O Salmo 33:5, o salmista declara: Deus ama a justiça e o direito. Deus ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Não é motivo para o homem não praticar a justiça, porque Deus está aqui através da igreja. Deus está neste mundo através da presença do Espírito Santo. Se alguém não pratica a justiça, não é por falta de princípios para exercê-la, mas é por desobediência expressa àquilo que Deus fala. Quantas injustiças sociais, quantas mazelas, quantos políticos desonestos, nos meios jurídicos, leis injustas que estão sendo criadas para privilegiarem uns e prejudicarem outros. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. O cargo que eles ocupam, mas nós já mencionamos isso aqui, não é Deus quem coloca o político desonesto lá, não. Ele está ocupando uma função criada por Deus, o da liderança, o da autoridade, mas ele está exercendo aquela função criada por Deus de forma imprópria, de forma ilícita. Deus não aprova, irmãos, os subornos, as falcatruas, as maracutaias, os enganos, as mentiras, as injustiças. Esses homens, eles vão pagar muito caro por suas práticas pecaminosas. E Deus denuncia de forma aberta e veemente, através do profeta Jeremias. Olha lá, capítulo 22, versículo 13, irmãos. Uma declaração muito forte da parte de Deus pela boca do profeta. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Eu já contei aqui para você, não sei se foi na EBD, no período da EBD, a situação lá na região do Cacau, né? Quantas injustiças, quantos foram mortos ali, porque iam receber, né, em busca do seu salário semanal, o seu dinheirinho para fazer a feira. Os coronéis mandavam apagar aqueles coitados, e muito sangue inocente foi derramado naquela região. A razão de Deus ter pesado a mão e permitido, irmãos, que pragas atingissem a lavoura do cacau, porque a Bíblia fala que de Deus não se zomba, mas cedo ou mais tarde, homens e mulheres hão de colher os frutos de suas decisões. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, haja vista não serem deuses? Aliás, ai daquele que edifica a sua casa com justiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Também Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2, ai dos que decretam leis injustas, dos que promulgam, sancionam, leis perversas, para prejudicar os pobres em juízo, e para tirarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Então, irmãos, Cristo não é o Senhor de muitos desses que
fazem leis e que executam essas leis de forma injusta, de forma parcial. Em quarto lugar, se Cristo fosse o Senhor do Brasil, o Brasil seria uma nação sem ídolos, somente Deus seria adorado. Porém, por causa da maldade do coração e da rebeldia do coração humano, homens e mulheres separados de Deus criaram os seus próprios deuses segundo as suas conveniências. E a gente vai encontrar em todas as nações, em todos os povos, deuses criados. Nós trabalhamos com povos isolados e eles têm os seus deuses, às vezes deuses artesanais, mas também eles transformam elementos da natureza como seus deuses, e eles adoram esses elementos da natureza. Sabe por quê, irmãos? Porque eles baniram Deus de suas vidas. E olha o que nos fala Jeremias 2, Deus falando através do profeta: ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas com águas poluídas, estragadas, cisternas que não retêm as suas águas. O Brasil tem deuses, e muitos deuses, deuses em demasia, deuses de todos os tipos, de todos os tamanhos, de nomes diferentes, feitos de materiais diferentes, para agradarem a todos os gostos, para agradarem a todos os gostos. A Bíblia responde então a pergunta que o profeta fez: houve algum povo que tenha virado as costas para Deus? E o apóstolo Paulo, o profeta Jeremias, no capítulo 10, ainda ele refere-se a esse povo, dizendo: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives ficou envergonhado pela imagem que ele esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Irmãos, nós vimos até pessoas transformarem gente de carne e osso em ídolos. Pessoas que são adoradas depois que morrem, elas são reverenciadas e veneradas pelas pessoas vivas. E o profeta, Deus falando através do profeta, que eles se tornaram estúpidos por trocarem, por desprezarem, por virarem as costas para Deus e criarem os seus próprios deuses. Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, depois de perceber que ela estava confusa, sem saber a quem adorar e onde adorar, Jesus lhe dá uma resposta clássica, de natureza teológica. Ele fala no capítulo 4, verso 24 de João: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele reitera, dirigindo-se à mulher, dizendo: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Então, irmãos, a nossa adoração, ela tem que ser consciente, não estúpida. E a estupidez, ela é fruto da ignorância, de alguém separar-se de Deus
a desprezar a Deus, fazer pouco caso das coisas de Deus e criar o seu próprio ambiente, criar os seus próprios deuses. Isso é estupidez, como nos fala aqui Deus através do profeta. Em quinto e último lugar, se Cristo fosse o Senhor do Brasil, o lema do Brasil não seria independência ou morte, mas independência e vida. Amém? O pecado trouxe na sua bagagem a morte e a escravidão. O apóstolo Paulo, falando em nome de todos os homens, olha o que ele fala aqui no capítulo 7 de Romanos, versículos 14 a 24, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo eu consigo compreender o meu jeito de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu estou consentindo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu estou fazendo. E no verso 25, ele dá um brado de vitória. Ele olhou só para si, o seu estado pecaminoso, mas ele depois se lembra do que Jesus Cristo fez por ele na cruz, e ele dá um brado de vitória dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, meus irmãos e amigos que nos assistem e nos ouvem, existe libertação, existe solução para o seu problema, para o seu pecado. Você deseja se juntar a nós para juntos proclamarmos aos demais brasileiros que a solução é Cristo? Então, coloque-se agora diante de Cristo, apresente-se, apresente a sua necessidade espiritual, diga para Ele o que você deseja se libertar. Ele promete: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer juntos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais, João 8, 32, 34 e 36, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Se hoje estamos libertos, se hoje não nos curvamos diante de ídolos, se hoje a nossa concepção de justiça ela é pautada na teologia cristã, na teologia bíblica e não na sociologia humana, isso tudo porque o Espírito Santo um dia transformou, irmãos, a nossa vida, o nosso viver e, consequentemente, o nosso comportamento. Há uma frase em nosso hino nacional que diz assim: deitado eternamente em berço esplêndido. Há um sono, irmãos, perigoso, letal, do qual muitos precisam ser despertados, o sono espiritual. São milhares de pessoas que estão dormindo, anestesiados,
pelo pecado. São milhares, são milhões de pessoas nesse país, escravos do pecado. Já pensou nisso? Milhões escravizados pelo pecado. Sabe que às vezes também, como igreja, nós nos sentimos como que anestesiados e não percebemos. O anestesiado, ele não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Quando o anestesista aplica aquele produto para o paciente dormir, aquele paciente está nas mãos dos médicos que estão naquela sala de hospital. Se ele quisesse, ele poderia fazer o que ele quisesse com aquele paciente, porque ele não reage, ele não percebe nada que está acontecendo. Sabe que às vezes nós nos sentimos anestesiados pela inércia, pela indiferença, irmãos, e nós não percebemos os prejuízos que estão acontecendo, as tragédias que estão acontecendo ao nosso redor. Conta-se uma história, de um senhor que morava na Sibéria, uma das regiões mais gélidas, mais frias do planeta Terra, E aquele homem, ele foi fazer uma viagem a pé, a uma certa distância, e ele não foi preparado, porque não era tão distante o trecho que ele iria percorrer, irmãos. Acontece que ele foi surpreendido por uma nevasca, uma tempestade de neve. E de repente, irmãos, como ele não estava preparado, ele passou a sentir uma sonolência estranha. Ele havia dormido bem à noite, agora estava sentindo uma sonolência estranha. O que era aquilo? O corpo pedindo para deitar e dormir. Ele se lembrou de uma coisa: eu não estou agasalhado. Esse frio intenso que me pegou, que me surpreendeu aqui, está congelando o meu sangue. É por isso que eu estou sentindo essa sonolência. Sabe o que ele fez? A decisão que ele tomou foi de gesticular, foi de pular e correr. E ele foi então gesticulando e acenando e balançando os braços e batendo as pernas e correndo. De repente a sonolência acabou, o sono desapareceu, porque o sangue dele estava congelando nas veias. Sabe, irmãos, que tem muitos membros de igrejas que estão congelados, eles não têm mais nenhum sentimento não tem nenhuma visão a respeito das necessidades das pessoas do mundo. Se a pessoa não vê a si mesmo, não olha para si mesmo, e não percebe que precisa de uma mudança na sua vida, como é que ele vai perceber os outros, se ele não está percebendo em si próprio? Então, meus queridos irmãos, um apelo do apóstolo, em Romanos 13, versículos 11 e 12, ele fala: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Cristo quer ser o Senhor do Brasil, mas precisa começar por você. Precisa colocar a sua vida nas mãos dele. Você precisa reconhecer que ele é suficiente para atender a todas as suas necessidades. Vamos então, irmãos, guardar em nossas mentes e corações
a declaração do salmista no Salmo 33, versículo 12. Com este versículo eu estarei encerrando a mensagem desta noite. Ele declara assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E se nós disséssemos o contrário, seria assim: amaldiçoado, maldita é a nação cujo Deus não é o Senhor. É isso que está acontecendo. Meus queridos irmãos, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações que ainda continuam escravizadas pelo pecado. Vamos orar por nós mesmos, para que nós nos despertemos, para que nós tenhamos uma visão maior a respeito de nós mesmos e a respeito das necessidades dos outros. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino Minha Pátria para Cristo. Essa letra versão modificada do meu ex-saudoso pastor, né? Então ele fez aí uma outra adaptação para mostrar mais a realidade do país, a realidade do Brasil, né? Vamos então cantar, meditando nessa letra. Minha pátria.
a irmã Darcy, lá em Campinas, vamos fazer uma visita a ela, irmã Euclides, irmã Dina também, né? Nós vamos fazer esta visita e dar uma palavra de conforto a esses irmãos que há bastante tempo estão doentes e limitados pela idade já avançada e também pelos problemas de saúde que eles estão enfrentando. Continuemos orando por eles, para que eles possam então receber a força de Deus, o conforto, uma fase da vida muito difícil, da velhice, né? Todos nós vamos ter que passar por isso. Vamos estar orando por esses irmãos. Vou convidar o irmão Glenn aqui à frente para nos despedir com uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. O pastor está falando a respeito da pátria, né? O Fernando Henrique, ele é sociólogo, né? Ele foi dar uma palestra uma vez na América do Sul, não sei qual foi o país, foi a Argentina, Venezuela, o Chile. Aí perguntaram para ele, Fernando Henrique, qual que é a religião lá do Brasil? O Brasil lá é um terreiro. Por quê? Tem de tudo. Tem o pentecostal, tem o evangélico, tem o protestante, tem o budista, ou seja, é uma mistura, né? O Brasil, infelizmente, é um país que é misturado, tem todo tipo de religião. E a gente sabe que só tem um caminho, né? Que leva a Deus. Pode ter o que tiver, mas é só um caminho só. É só Cristo, Jesus, que nos leva a Deus. E eu ouvi também uma palestra de um palestrante a respeito da felicidade, né? Quem é que é feliz, irmão? Só quem tem Deus. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter fortuna, pode ter o que tiver, mas se ela não tiver Deus, ela não tem felicidade. E a felicidade está em Deus. E o Brasil, graças a Deus, é um país que, por mais que seja misto e tudo, mas ainda assim o Evangelho cresceu muito, né? A gente tem que ver isso, que o Evangelho de Deus avançou e vem avançando e vem crescendo. E todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Até aquele último que ouvir, ser tocado, Jesus Cristo é o Salvador. Aí sim Deus manda liberar a vida. Mas todos têm que escutar. Porque tem gente que ainda não ouviu ainda a palavra, que não conhece, mas todos têm que conhecer a respeito de Cristo. Amém. Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua presença, ó Pai, para agradecer, Senhor, pela semana, ó Pai, que está aqui, ó Deus, pela palavra que foi pregada, Senhor, pela palavra que foi proferida, ó Senhor, que vem estar abençoando nossos corações, ó Pai, e te suplico, Senhor, por esses irmãos que estão enfermos, ó Pai, que tu venha colocar a cura, Senhor, sobre eles e está confortando os seus corações, Senhor. Amém. São irmãos que já têm uma idade bastante avançada, ó Pai, que possa estar cuidando deles, Senhor, pela graça de Deus, Senhor, porque é poucas pessoas que conseguem atingir certas idades, né, Senhor? Tu podes estar abençoando a vida deles e cuidando deles, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão desempregados, que precisam de um trabalho, ó Pai. Possa estar abrindo a porta de emprego, de trabalho para esses irmãos, ó Pai. E que tu, ó Senhor, venha estar nos abençoando e nos protegendo, ó Pai, nos livrando de todos os perigos e de todos os males, Senhor. Dá-nos um retorno tranquilo e em paz para nossos lares, ó Pai. Eu suplico e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Amém. Antes da nossa divisa, nós tivemos um momento do ofertório? Sim. Obrigado, eu estava meio assim dúvida. Muito bem, então vamos à nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Amém.